Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quinta-feira, dia 30 de janeiro, meu amigo torcedor. Uma quinta-feira boa, né? Após a vitória do nosso Vasco da Gama ontem no nosso Caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama venceu a equipe do Maricá pelo placar de 1-0, a terceira vitória seguida nesta edição de Campeonato Carioca, nesta temporada de 2025 e, acima de tudo, também a invencibilidade. O Vasco é o único invicto neste Cariocão. 6 jogos, 3 empates e 3 vitórias. Até quando vai durar? A gente não sabe. Por isso, mais do que nunca, vamos aproveitar. O Vasco já nesse próximo final de semana, no sábado, enfrentará a equipe do Fluminense em Cariacica, aliás, do Volta Redonda em Cariacica. A equipe permanece no Espírito Santo para na próxima quarta-feira enfrentar aí sim o Fluminense também em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, e lá na outra segunda tem Vasco da Gama e Flamengo. Então, meu amigo, o tempo, né, o período de jogos tranquilos acabou. Daqui para frente é clássico atrás de clássico, é jogo grande atrás de jogo grande, e realmente mais do que nunca é confiar aí, né, nos Coringas do Carille, como vem se falando no meio da torcida vascaína. A gente vai falar muito sobre essa partida de ontem contra a equipe do Maricá, assim como também vamos trazer a você, torcedor vascaíno, informações importantes sobre o mercado da bola, tá? Temos novidades sobre o Brian Rodrigues a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão, então desde já fique ligado, fique atento. Mas olha, rapidinho, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, né, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá, torcedor? Temos o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito com você. Hoje, o Boa Noite Gigante é com o nosso grande amigo e parceiro Mumu, tá? Então, desde já, fiquem ligados aí na grade, na programação do nosso canal, e no Fala Gigante eu estarei aqui. Então, ó, deixe seu like, se inscreva, curta, compartilhe, vem ajudar o canal do Gigante Vasco. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, entretanto, antes de falar sobre esse Vasco e Maricá, quero falar um pouquinho com vocês sobre o mercado da bola, né? Porque a gente venceu, é claro, o Vasco fez mais uma partida, ao meu ver, assim, interessante. Não vou falar que foi uma partida boa, animadora, encantadora, mas foi uma partida interessante contra o Maricá. Estamos falando de uma equipe que poupou 9 jogadores. Só entrou em campo com o Verratti e com o Léo Jardim titular. E mesmo assim foi uma equipe que dominou as ações, teve muito mais posse de bola do que seu adversário. Então, acima de tudo, o que imperou na partida de ontem não foi em si, né, a vitória. Acho que essa não tem que ser a capa do jornal, entre aspas assim. Não tem que ser o grande ponto positivo na partida. A vitória, a conquista dos 3 pontos. Mas sim, perdão aqui, o desempenho da equipe, o trabalho do técnico Fábio Carille, porque a equipe mudou, meu amigo. O Vasco ontem entrou em campo com outros jogadores, mas nitidamente a ideia de jogo que o Fábio Carille está trabalhando em cima do Vasco imperou na partida dentro do Caldeirão. Mas o Vasco quer mais. O Vasco não está satisfeito com o atual elenco, a diretoria do presidente Pedrinho quer contratar mais jogadores, está no mercado à procura de novas contratações, e diante disso, o que a gente tem a trazer a vocês é que ainda nessa janela de transferência, meu amigo torcedor, o Vasco da Gama vai buscar de 2 a 4 pontas, tá? Essa é a grande prioridade definitivamente do Vasco da Gama nesta janela. 2 a 4 pontas. São esses os nomes que o Vasco da Gama irá trazer. Eu vou tirar o microfone daqui, vamos falar assim que acho um pouquinho melhor, né? Então, definitivamente essa é a informação. O Vasco da Gama, ele está no mercado, ele está à procura de reforços, ele está à procura de contratações, e o setor ofensivo é a grande prioridade. Eu acho que isso fica nítido, né? O Vasco ontem, ainda mais sem ter um meio-campo tão qualificado como normalmente é o time titular, que tem Paulinho, Jair, Coutinho, Tietê. Eu acho que o Vasco ontem sofreu muito exatamente nesse setor ofensivo, por não ter meias de qualidade. Eu acho que o Cocão é um bom jogador, o Hugo Moura é um bom jogador, mas assim, caiu pelo fato de ter o Maxime na ponta direita e o Jean Davi na ponta esquerda.
o Vasco não criou muito. O Vasco, como se diz no jargão do futebol, não machucou o adversário. Então ficou mais do que nunca nítido como o Vasco realmente precisa desse jogador para o seu ataque. E a bola da vez, meu amigo, é de fato o Brian Rodrigues, tá? Não tem muito para onde correr, não tem muito para onde ir. É o nome desejado pela diretoria Cruz Maltina, esse atacante ponta uruguaio que enfrentou a equipe do Atlético São Luís, salvo engano, na terça-feira no futebol mexicano e não marcou gol, né, mas deu 2 assistências para 2 gols do América do México. Então, assim, Brian Rodrigues destruiu no último jogo do Campeonato Mexicano e mais do que nunca, eu creio eu que a diretoria do Vasco cresceu o olho para o jogador, né? Esse é o nome que a diretoria quer para a temporada de 2025. O Vasco, informações dadas ontem pelo jornalista Lucas Pedrosa, que formalizou mais uma proposta, tá? O Vasco, ele teve conversas pelo atleta ontem, quarta-feira, fez uma nova proposta, considerada aí a cartada final das negociações. O Vasco deu checkmate no América do México. A oferta por parte do Brian, né, por parte do seu empresário, é considerada muito boa. O Brian Rodrigues, ao lado do seu empresário, já sinalizou positivamente para acertar a oferta do Vasco da Gama. Entretanto, caso o América do México não responda, ou recuse a oferta até a próxima sexta-feira, o Vasco também vai dar aí o checkmate, né? O Vasco, assim, deu uma cartada. A cartada pro Vasco pode ser ou o checkmate de fechar negócio ou o checkmate de desistir de vez de Brian Rodrigues e ir atrás de outro nome no mercado da bola. Volto a repetir. A conversa seduziu o atacante uruguaio. A conversa animou ainda mais o atacante uruguaio. Entretanto, o Vasco ainda teme que o América do México recuse a oferta que foi colocada à mesa. E caso a resposta do América do México, que tem que ser dada até amanhã, tá? O América do México tem que responder. Se não responder ou se responder negativamente, o Vasco da Gama vai atrás de outro nome no mercado da bola. O Vasco até já colocou proposta na mesa de alguns outros atacantes que surgem como alternativas, caso realmente as coisas com o ponta uruguaio não avancem, mas a prioridade até amanhã é realmente Brian Rodrigues. A bola agora, meu amigo, está nas mãos do presidente do América do México. É um bom nome, um nome muito interessante. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, se o Brian Rodrigues fecha com o Vasco da Gama, né, o Vasco teria um baita jogador para a temporada de 2025. Concorda? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E olha, meu amigo torcedor, para continuar aqui o vídeo com vocês, vamos falar, é claro, sobre Vasco da Gama e Maricá, porque ontem, nos gramados do nosso Caldeirão de São Januário, o Vasco enfrentou a boa equipe do Maricá, que era, inclusive, ao lado do Vasco, as 2 únicas equipes invictas no Campeonato Carioca. Entretanto, deu Vasco, tá? O Vasco venceu, termina a partida com 62% da posse, chegando aí 12 vezes ao gol do Maricá, enquanto o Maricá apenas 6 vezes no gol do Vasco da Gama, e tendo 38% da posse com o Vasco 72%. O Vasco nitidamente foi mais superior que o Maricá, sim, durante todos os 90 minutos de jogo. Conseguiu ter mais posse, conseguiu ter mais efetividade, conseguiu pressionar mais o Maricá, a não ser ali talvez a partir dos 30 até os 45 minutos da primeira etapa, que foi onde o Maricá conseguiu tomar um pouquinho do controle do jogo, mas nada demais, nada muito perigoso, nada que tenha assustado ao torcedor vascaíno. E ali, por volta dos 25 minutos do segundo tempo, o Paulo Henrique, que havia entrado no jogo nos 18 minutos, ou seja, 7 minutinhos, fez uma linda jogada pela ponta direita, uma jogada de ponta mesmo, né? Cortou para dentro e com a sua perna ruim marcou um lindo gol. O primeiro e único gol, né, da partida que aconteceu em São Januário na noite de ontem, às 7 horas. E mais do que nunca, Paulo Henrique vem subindo, né? Paulo Henrique vem ganhando moral, Paulo Henrique vem ganhando confiança. Paulo Henrique, mais do que nunca, é um atleta que, olha, meu amigo torcedor, sei não, hein? Ao meu ver, o PH pode já pintar numa seleção brasileira. Será que eu tô maluco? Eu não sei. Mas o Fábio Carille respondeu aí sobre o que ele tá achando do desempenho do lateral Paulo Henrique. E ele vai ter que quebrar a cabeça o Carille, tá? Porque esse Paulo Henrique tá jogando bola, o Puma também não tá deixando a desejar em nada. Essa é uma característica diferente. O Puma é mais um construtor de aproximação, de ter combinação para jogar, e por isso também essa falta de conjunto prejudicou um pouquinho o jogo dele. Eu tenho que entender isso, né? De aproximar, de infiltrar, porque ele é um cara, não vai pegar a bola e não vai por 1 contra 1, que nem o Paulo, por exemplo, que dá o tapa e passa por cima. Mas assim, ó, tá bem claro, esses 3 jogos no trabalho, que os laterais vão ter possibilidade de fazer gols. Foi o Piton lá em Manaus, né? Num cruzamento que ele pega com a perna direita sozinho dentro da área.
Vitor Luiz, que hoje, num cruzamento da direita, foi ele que tentou lá. Né? Então, vai aparecer oportunidade com essa forma de jogar. Eles têm toda a liberdade de atacar a área por trás, né? E com isso vai aumentar a possibilidade deles entrar na área ou com a bola dominada, que foi os 2 gols do caso do PH, ou de cruzamento do lado oposto. Meu amigo torcedor vascaíno, deixe aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou da atuação do lateral direito Paulo Henrique. E o que eu tenho a perguntar aqui, ou aliás, o que eu tenho a trazer a vocês de resposta, né, do técnico Fábio Carille nesse momento, é sobre a partida de ontem. O que será que o Carille achou do desempenho do elenco Cruz Maltino contra a equipe do Maricá no Caldeirão de São Januário? A gente traz aqui nesse momento a resposta do técnico a vocês, diante de mais um bom resultado que colocou o Vasco da Gama mais do que nunca, né, dentro do G4 do campeonato carioca. Todos os jogadores da frente, para mim, hoje foram um pouco prejudicados. Porque quando falta conjunto, a bola não chega como tem que chegar. Né? Eu penso que a gente trabalhou muito por trás, característica dos jogadores de vir pegar a bola no pé, a gente infiltrou muito pouco, até que os primeiros 25 minutos a gente fez bem, depois a gente parou de fazer. Então, assim, tem trabalho, é um cara de seleção, um cara que tem uma história no México, que a gente tem que respeitar bastante. Vejo ele mais como um meia, não como um atacante, de pegar essa bola e ir para um contra um, ele não tem isso, tem bastante controle de bola, está mostrando isso no dia a dia, mas repetindo, eu penso que os jogadores da frente hoje foi prejudicado e é normal, por isso que eu valorizo demais a vitória, respeitando o bom trabalho do Reinaldo no Maricá desde o ano passado, né, 25 jogos invicto, então já tinha uma ideia, treinando desde dezembro, né, a gente tem que colocar tudo isso aí na balança. Respeitamos muito o Maricá, mas primeiro a gente vai respeitar sempre o nosso trabalho. Torcedor vascaíno, deixe a sua opinião nos comentários. Se você também acha que o desempenho do Vasco ontem, né, contra a equipe do Maricá no Caldeirão, foi um bom desempenho. O Vasco, nesse momento, diante da vitória de ontem, está na segunda colocação, né, o vice-líder aí do Campeonato Carioca com seus 12 pontos. E tem na liderança o Volta Redonda, próximo adversário do Vasco, nesse próximo sábado, no Espírito Santo, em Cariacica. Temos, fechando esse G4, o Maricá, na terceira colocação, com seus 11 pontos. O Botafogo, na quarta colocação, com 9 pontos, 6 partidas. E abaixo do Botafogo, temos o Nova Iguaçu, com 8 pontos na tabela de classificação, que jogará hoje contra a equipe do Bangu, às 4 horas da tarde. E o Flamengo, que também joga hoje, tá? Nessa quinta-feira, contra a equipe do Sampaio Corrêa, às 9h30 da noite. Apenas Nova Iguaçu e Flamengo, nesse momento, tem a possibilidade aí de entrar novamente no G4 do Campeonato Carioca, ultrapassando a equipe do Botafogo. O Vasco da Gama não tem risco de perder a posição dentro do G4. O Vasco tem 12, está aí a 4 pontos à frente do Nova Iguaçu, que é o atual quinto colocado, e uma vitória, né, contra a equipe do Volta Redonda nesse próximo sábado em Cariacica vai dar uma grande tranquilidade ao Vasco da Gama, olhando para as fases finais do Campeonato Carioca. É importante lembrar, o Campeonato Carioca tem aí suas loucuras, né? Do quarto ao primeiro colocado, terminando as 11 rodadas, teremos aí as semifinais do Campeonato Carioca. O primeiro enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro, jogos de ida e volta, somados os placares, teremos 2 finalistas. Do quinto ao oitavo, as equipes que irão estar nessa colocação, né, formarão aí a Taça Rio, as semifinais da Taça Rio lutarão pela competição. E o primeiro colocado aí dessa primeira fase do Campeonato Carioca levará a Taça Guanabara. E foi até uma pergunta feita para o Fábio Carille ontem. O Vasco, no Campeonato Carioca, nesse primeiro momento da temporada, o que ele pensa? Ele pensa em um teste? Ele pensa em título? Ele pensa em montar um elenco a partir dos jogos? Qual é a ideia de Fábio Carille para essa fase inicial do Campeonato Carioca? Ele também respondeu. A gente traz respostas dele aqui a vocês. Olhando ainda, não tem laboratório, cara. O que tem aqui são cuidados, né? Não é reclamação, mas sim uma constatação que o nosso calendário é muito difícil para nós. 23 dias hoje de trabalho, 6º jogo do campeonato, dividindo o grupo, uns jogaram o primeiro jogo, outros não, e você vem numa sequência de quinta, domingo e quarta, e já tem sábado, né? Não é fácil, você quer dar conjunto, mas você tem que pensar na temporada, tem que pensar na saúde dos jogadores, né? Então não é laboratório, não. Conheço a maioria desses jogadores, se não trabalhou comigo, acompanho, né? Que é o nosso trabalho de acompanhar, e tem muita coisa para melhorar. Muito feliz com esse início e sabendo que tem que melhorar com vitória, melhor ainda, né? Vai passando confiança para o grupo.
e a gente mostra que está no caminho certo. Um grupo muito interessado todos os dias ali. Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã de quem não veio para o jogo, um trabalho forte, de força no campo, para que a gente possa suportar a temporada toda. Meu amigo torcedor vascaíno, então é de fato desse jeito, né? É dessa forma. Essa é a mentalidade boa aí do técnico Fábio Carille. E aí, meu amigo, também é uma pergunta muito importante. Não sei se vocês repararam, a gente já falou aqui no nosso canal, nesse Acorda Vascão, que o Vasco ontem poupou grandes atletas. 9 jogadores foram poupados. E deixo aqui a pergunta que foi feita a Fábio Carille automaticamente. Resposta do treinador a vocês. Por que a mudança de jogadores? Porque os atletas foram poupados? O que aconteceu? Porque os testes? Ele respondeu tudo isso. E a gente também traz a resposta do professor. Boa noite. Primeiro, o Hugo já foi meu jogador na pequena passagem que eu tive no Atlético Paranaense. Gosto demais, lá ele foi meu titular, lembro que pegou Covid no pouco tempo lá, e aí perdi ele, foi difícil perder ele naquele sistema do Atlético Paranaense. Então, a briga está em aberta, não tem time definido ainda. Isso é bom, porque se o Hugo hoje não estiver jogando nos titulares, vai forçar com que os titulares vão bem, porque ele vem ali. O Matheus já jogou bem o ano passado, que eu lembro bem, que eu acompanhei bem. Então, isso dá o equilíbrio. Em alguns setores da equipe está muito equilibrado, e isso é bom, né? O sistema defensivo hoje foi muito bom. Os 2 zagueiros, os laterais na parte defensiva ali se comportaram muito bem. Sofremos pouco com um time bem entrosado e a gente ainda faltando entrosamento. A outra pergunta? A respeito de 4, vamos ter 4 campeonatos, né? E essa carga excessiva, se há uma carga excessiva, porque você tem um elenco, né? Lógico que podem aparecer mais jogadores, mas é de poupar esses atletas devido ao início do ano, essa coisa toda. Dos jogadores que foram poupados, o Oliveira chega a segunda reclamando de uma dor na coxa, mas hoje conseguiu treinar normal. E eu sei que ele vinha não jogando muito, né? Atleta que eu acompanho desde o Cruzeiro. Jair e Paulinho vêm de um ano difícil, né? Então a gente senta, escuta os profissionais da área para entender e tomar uma decisão. E o Coutinho, o histórico dele, que é um histórico que a gente tem que ter atenção sempre. Mas isso já para, tá? Isso já para, deixar esses caras preparados aí para estar todos à disposição, para que eu possa escolher os melhores ali para o bem do Vasco. E mais uma pergunta também muito interessante, feita a Fábio Carille, que a gente traz a vocês aqui nesse Acorda Vascão, é sobre a base, né? Ontem a gente teve o Lucas Zuccarello estreando na equipe profissional do Vasco. Olha que legal, mais uma joia se formando na nossa casa. E a gente também traz, é claro, resposta do técnico Fábio Carille a vocês, falando sobre essa grande estrela, esse grande craque, Zuccarello, vestindo pela primeira vez a camisa profissional do Vasco da Gama. Destacado mais ao longo dessa pré-temporada. Obrigado. Obrigado. Esses jovens vão ganhar espaço comigo. Pensei muito em colocar o Zuccarello, porque eu gosto de colocar quando já está com mais treino comigo. Ele treinou muito pouco, veio da Taça São Paulo e muito pouco, e eu gosto de dar um suporte para que ele entre e saiba muito bem o que fazer, né? Por exemplo, que eu já até brinquei com ele ali, ele foi rodar para o meio de campo e deixou o Payet correndo atrás do lateral, com 37 anos, aos 40 do segundo tempo, mas é um menino, né? Fui brincar com ele ali, foi legal a estreia? Vai voltar para a base, né? Brinquei com ele ali, mas é isso, eu gosto de dar um suporte melhor para que quando o atleta entrar dentro de campo ele está mais instruído naquilo que tem que fazer para dar um resultado melhor. Então vou ter muito cuidado nesse início, eu não estou conseguindo trabalhar, né, jogo em cima de jogo, mas daqui um pouquinho a gente vai ter uma semana aberta, vou estar mais perto desses jovens que estão vindo comigo aí, Lincoln, Luiz, o zagueiro, Luiz Gustavo, o volante? Euder, tem uns meninos aí que eu acompanhei, a Taça. Acompanhei o trabalho ali do Ramon, os dias que eu cheguei dia 2 aqui no Rio de Janeiro, o grupo se apresentou dia 6, dia 2 acompanhei ali, tem bons meninos ali, né, eu vou estar sempre de olho. Meu amigo torcedor vascaíno, deixa a sua opinião, o Zuccarello tem futuro ou não tem, torcedor, coloque aí. A gente, vai ficando por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quinta-feira, já, é claro, nós estaremos de volta para trazer ainda mais novidades e informações. Vamos, fiquem com Deus, como a gente sempre fala com vocês. Muito obrigado pelo apoio, pela ajuda, pela presença e como a gente sempre fala aqui para fechar os nossos vídeos,
Saudações vascaínas.